Procure não ir embora com dúvidas. Sempre que você consagrar medicina, no final do ritual, se você tiver alguma dúvida com relação ao que veio para você, procura conversar com alguém que tenha experiência, que já consagra há bastante tempo, alguém que seja terapeuta, alguém que tenha alguma noção sobre as coisas, para trazer uma outra percepção sobre o que você viveu. Por que eu falo isso? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que vão embora do ritual entendendo completamente errado a mensagem que a ayahuasca trouxe. Eu vejo pessoas assim que viajam na maionese. Eu vou dar um exemplo disso. Um dia teve uma moça que ela consagrou a medicina, e daí no final eu perguntei, e daí, como é que foi? Aí ela assim pra mim, eu acho que eu tenho pouco tempo de vida. Aí eu olhei, o que você vivenciou? Ela disse, não, foram muitas coisas. Numa das partes, ela disse que ela estava no caixão, ela viu o velório dela. E daí ela viu o marido, os filhos, e daí ela viu eles chorando e tal no velório dela, né? Ela viu eles indo embora. Aí depois ela viu o marido indo pro trabalho, ela viu o marido conhecendo alguém, ela viu o marido casando, ela viu os filhos crescendo, ela viu os filhos se formando, ela viu os filhos casando, ela viu os netos dela nascendo, e daí ela veio me falar que achava que ela tinha pouco tempo de vida. Aí eu falei para ela, você está enganada. Por que a ayahuasca trouxe essa experiência para ela e mostrou para ela? A ayahuasca mostrou para ela que se ela morrer amanhã, a vida da família dela vai continuar. A ayahuasca mostrou para ela que eles não são dela e que ela não é necessária na vida deles. E por que a ayahuasca mostrou isso? Eu falei para ela, porque você é muito controladora. Provavelmente você fica trepada em cima dos filhos, querendo cuidar, querendo proteger, e acaba travando a vida deles, travando até a vida de vocês. É como se ela tem um medo, uma proteção excessiva, e aquilo atrapalha a vida dela e deles. Então a ayahuasca trouxe aquilo ali para ela, e é muito real quando a gente vivencia isso na ayahuasca. A ayahuasca trouxe aquilo ali para ela porque ela é muito controladora. A ayahuasca mostrou e esfregou na cara dela que se ela morrer amanhã, a vida deles vai continuar naturalmente e eles não precisam dela para sobreviver. Aí eu falei para ela, agora você tem que refletir se precisa todo esse cuidado e essa preocupação que provavelmente atrapalha ela nos afazeres dela. Ela não consegue fazer o que ela tem que fazer na vida porque ela fica cuidando deles demais. É fácil falar para mim que não sou uma mãe, né? Só que é assim, quando a ayahuasca traz uma vivência dessa, é como se ela joga no teu inconsciente que você não precisa se preocupar. E automaticamente aquela preocupação toda, aquela falta de confiança, né, sai. E ela consegue deixar os filhos ir para o colégio, sabe? Sem aquela preocupação toda que ela tinha. Resumindo, a caminhada dela vai ficar muito mais leve. Agora, se eu chego para uma pessoa que nem ela, na vida real, e falo para ela que ela não precisa controlar, que ela não precisa ficar cuidando tanto, que ela não precisa se preocupar, a gente fala isso racionalmente. A pessoa, ela não é burra, ela sabe, mas é que lá dentro dela tem emoções e a mente dela automatizou aquele cuidado excessivo por alguma coisa que ela foi vivendo durante a vida, gerou toda uma necessidade dentro dela de cuidar e proteger. E aquilo é tão automático que ela não tem controle. Então você tem que olhar, quando você for consagrar num lugar, a medicina, no local, tem que ter um depois, tem que ter, às vezes você precisa, né, conversar com alguém depois, buscando entendimento. Quando eu vivencio, eu vou lá e converso com alguém sobre as coisas que vieram para mim, porque eu olhei de um ângulo. A pessoa que eu estou contando o que eu vivenciei, ela está olhando de outro ângulo. E às vezes, se você conversa com 3, 4 pessoas, vai te gerar todo um entendimento sobre o que aquilo causava na tua vida,
vai te trazer várias percepções sobre aquele fato, vai ajudar você a reinterpretar tudo isso. Aqui no Instituto Mi, sempre no final das consagrações, a gente, os cuidadores, a minha equipe, a gente se coloca à disposição por mais umas 3, 4 horas para que as pessoas que quiserem conversar em particular, né, possam esclarecer algumas dúvidas. Então as pessoas procure um lugar onde você tenha esse amparo. E se você já consagrou a medicina e foi embora sem entender nada e não tinha nem para quem perguntar, comenta aqui embaixo aqui.